Hoje sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse último vídeo sobre as minhas experiências profissionais, eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência trabalhando como telemarketing, tá bom? Esse é o último vídeo dessa série que eu fiz contando sobre os meus empregos que eu já tive até agora. Esse de telemarketing eu saí no mês passado, então é o mais recente, ele é bem recente mesmo. Eu vou contar pra vocês como que foi a entrevista, como que é lá, como que foi o meu primeiro atendimento, as coisas engraçadas e como foi a minha saída. E uma coisa que eu não contei nos vídeos anteriores, que eu esqueci, é que é o seguinte, aqui na descrição vai estar todos os links dos vídeos anteriores sobre as minhas experiências profissionais, tá bom? E também vai estar o link das minhas redes sociais e também as redes sociais da Rede Leak. Bom, então eu vou começar pela entrevista, que foi um dia inteiro, durou o dia inteiro lá na própria empresa. Um monte de gente tava lá pra fazer entrevista. Primeiramente eles apresentam a vaga, explica tudo certinho, apresenta tudo a vaga mesmo, entendeu? Aí depois tem a prova, que é de português e matemática, eu acho. São algumas questões lá no computador. Cada computador é pra cada um fazer essa prova online. E depois tem a prova da digitação, que a gente tem que digitar um texto, uma reportagem, uma notícia, que é do G1. Tem lá um papel, né, uma sulfite assim, que tá lá, a gente tem que digitar todo o texto. Tem gente que não consegue digitar todo o texto, eu não consegui, mas não tem problema. Alguns eles eliminam, né, que digita pouco, mas eu consegui metade do texto, né, metade da folha sulfite. E aí tem, claro, tem um tempo, né, pra isso. Aí depois você tem que copiar esse texto, colar ele assim abaixo do texto que você digitou sem o mouse. Então tem lá as teclas certinho que você tem que utilizar. Alguns não sabem, né? E aí é eliminado também nessa fase. Então tem várias fases pra você ser eliminado aí durante a entrevista. Depois dessas provas aí, depois da apresentação, depois da prova de português e matemática, que é tudo online, como eu já falei, e também da digitação, também tem aí quem passa, fica lá esperando, e depois tem a conversa com os supervisores, né? Lá o povo que seleciona quem vai, porque ainda estamos em análise, né? Ainda pode ser eliminado. Depois que eu passei todas as fases da entrevista, eu fui pro treinamento. Eles falaram que o treinamento tem duração de 100 dias, ou seja, mais ou menos 3 meses. Aí depois desses 100 dias de treinamento, a gente vai ser, tipo assim, contratado mesmo, entendeu? A gente vai receber todos os benefícios que eles falaram lá na entrevista. Só depois desse período de treinamento, que é de 100 dias, 3 meses, né? Mas o que aconteceu? Eu fiz o treinamento por 3 semanas. Lá nesse treinamento eles explicavam, assim, mais ou menos como que era o atendimento, explicava as ferramentas que a gente tinha, que a gente iria utilizar, né, no nosso dia a dia, pra gente fazer o atendimento. Eles não explicavam, assim, em que parte, que setor que eu iria ficar. Depois dessas 3 semanas, no último dia de treinamento, a gente fez o treinamento numa unidade aqui, na minha cidade. Aí depois a gente iria para outra unidade, que lá que a gente iria trabalhar todos os dias, entendeu? Aí nesse último dia de treinamento, a gente iria atender pra gente já, tipo assim, ter a experiência do atendimento, entendeu? Pra não chegar lá no dia do trabalho mesmo e não ficar assim, ai meu Deus, nervoso, entendeu? Então nesse último dia de treinamento, a gente só tava aprendendo antes, né? Aprendendo, era mais teórico. A professora passava num telão, assim, as coisas, as ferramentas, os aplicativos lá que a gente tinha que usar, como que a gente tinha que atender. Mas digamos assim que o nosso treinamento foi bem ruim, bem chulo, entendeu? Não deu pra aprender nada, ninguém sabia de nada, porque ele foi afetado, vamos colocar assim, entre aspas, porque não é um motivo assim concreto, né? Acho que a nossa instrutora que não ensinou a gente direito. Mas assim, o motivo que a gente teve um treinamento ruim foi por causa da pandemia do coronavírus. Então, ele foi afetado, a gente chegou a parar por uma semana. A gente parou de aprender, né? A gente não foi, porque tudo fechou, foi bem no começo mesmo dessa pandemia. E aí ele foi afetado, tudo, fechou aqui, parou os ônibus, a gente teve ônibus da empresa, tudo mais. Mas o que aconteceu? Nesse último dia do treinamento, ela colocou a gente pra atender ligações, assim, como se fosse um treinamento, entendeu? Mas já ligações reais mesmo. O que aconteceu? No meu primeiro atendimento, antes de atender, eu comecei a ficar muito nervoso, eu comecei a tremer, tava com muito medo, tava muito ansioso, a minha mão tava tremendo. Uma hora eu mesmo tava desconfiando de mim mesmo, eu coloquei minha mão assim pra ver, ela tava tremendo assim, real. Agora eu tô imitando, né? Mas na hora lá, eu tava tremendo real de medo.
de atender. O que eu vou falar? Tá, no meu primeiro atendimento lá nesse treinamento, foi super, assim, doido. Eu não consegui nem resolver. Eu sei que eles... eu fiquei no receptivo, acho que é isso, né? Que recebe as ligações. Aí eu recebi as ligações e a gente tinha que solucionar o problema do cliente. Ou seja, eles ligavam por lentidão, queda, não conexão, essas coisas assim. Mas a gente era do receptivo, então a gente que recebia as ligações. Não dava pra gente parar as ligações, né? E isso foi num domingo, num sábado, eu acho. Não, foi num domingo que a gente teve esse primeiro atendimento. Aí a primeira... Ela jogou a gente pra atender e a gente atendeu num domingo, eu acho, de manhã. Foi bem de manhã e a gente começou a atender. Aí tá, eu acho que eu não consegui resolver os problemas. Nesse dia eu atendi umas 4, 5 ligações nesse último dia de treinamento, né? Lá na unidade. Aí eu sei que eu fiquei nervoso o dia todo. E foi isso, ela jogou a gente pra atender, a gente foi lá e atendeu, ninguém sabendo de nada que era pra fazer, ninguém sabendo como que era o atendimento, a gente não sabia nem falar assim, atendi e falava oi, né? A gente não sabia nem nada disso, como que era pra atender direito. Depois desse treinamento, no dia seguinte, na segunda-feira, a gente foi realmente pro trabalho. Lá a gente começou a atender real as ligações. E aí eu vi, nesse primeiro dia, eu vou dar um resumo do dia, né? Porque eu fiquei, né, lá nesse emprego de telemarketing 1 mês. Então eu vou dar um resumo já, eu vou adiantar aqui a história desse primeiro dia lá, primeiro dia no trabalho de atendimento. Porque lá a gente não tinha assim alguém pra explicar, eles jogavam a gente, colocavam a gente na nossa PA, que é ponto de atendimento, né? E a gente tinha que se virar atendendo. A gente tinha, claro, supervisora, mas a supervisora também tinha o resto da equipe, que já era veterana, pra ela ajudar, conversar. Então era muita gente que ela cuidava e nós, novatos, não era só eu, claro, tinha uma sala inteira, a gente era em 20, eu acho. Ela não dava conta de atender todo mundo, né, entendeu? Os veteranos e nós novatos. Então ela jogou a gente lá nas nossas PAs e a gente tinha que se virar pra atender. O primeiro dia foi muito frustrante, como qualquer um, eu acho, das minhas experiências anteriores, aí dos vídeos que eu gravei. Minha vontade era de chorar, era de sair correndo no fim lá do expediente. Eu queria sair correndo, nunca mais voltar naquela empresa, nunca mais voltar para aquele serviço, para aquele emprego, porque eu não sabia, ninguém me xingou, não só no primeiro dia, mas em todo esse meu primeiro mês, ninguém me xingou em ligação. Teve gente lá da minha sala, né, que falaram que teve clientes que xingaram eles e eles ficaram assim, com vontade de chorar. Mas comigo, ninguém me xingou, nenhum cliente me xingou, só falou, assim, mal comigo, claro, isso é normal, acho que até eu já liguei pra telemarketing e falei mal, assim, falando assim, eu quero atendimento, né, assim, quase xingando. Então o primeiro dia foi muito frustrante, vontade de chorar, vontade de ir embora, nunca mais voltar. Mas o que aconteceu? Aí eu voltei, claro, no segundo dia, né, e continuei indo durante a semana. E aí foi melhorando, a cada dia foi melhorando. Eu tava com mais, assim, controle pra atender, né, eu atendia mais normalmente, não tava com aquele nervosismo, tipo assim, ah, meu Deus, eu vou atender uma ligação, eu vou falar com outra pessoa que nem me conhece, é do outro lado do país, entendeu? Então eu perdi esse medo nos demais dias, né, quando vai... Dia após dia a gente vai perdendo. Então, quando eu atendia uma ligação, eu já falava assim, já sabia atender, já atendia normalmente, sem vergonha também, porque eu tinha vergonha de falar no primeiro dia, eu tava com vergonha de falar, porque, né, ai, não sei. Mas eu sei que eu tinha vergonha, e aí, dia após dia, eu fui perdendo essa vergonha de falar, e também eu tava mais confiante pra falar, assim, tentar solucionar o problema do cliente. Claro que a gente, às vezes eu não sabia solucionar porque a gente não teve um treinamento bom, como eu já falei. Às vezes a gente pedia ajuda lá dos supervisores, dos veteranos que já estavam lá. A supervisora deixou a gente chamar eles pra eles ajudar a gente com o que a gente não sabia. Então, as primeiras vezes que eu consegui eu mesmo resolver o problema, eu me senti muito orgulhoso, porque é muito legal de a gente saber resolver um problema lá no nosso atendimento, é muito legal, porque a gente ajuda as pessoas também que tá com problema lá na casa deles, né? Mas assim, teve vezes que eu não conseguia resolver o problema e eu ia lá e... que tem lá as aberturas de solução lá, que a gente abre e o cliente tem que ficar esperando pra o povo lá entrar em contato com eles. Então às vezes a gente metia esse treco aí de solução aí pra eles
A gente abria e lá a parte responsável iria encontrar contato com o cliente. Mas o cliente ficava assim, ficava bravo, né? Porque ele queria solução agora. Bom, aí avançando aí nessas partes de... Já falei da entrevista, já falei como que é lá o dia a dia. Ah tá, a gente tinha pausas de 10 minutos, a primeira pausa. E depois de uma pausa de lanche, que era meia hora. E aí eu entrava na parte da tarde, 5 horas mais ou menos, e saía no último horário, tipo meia-noite. Chegava aqui em casa, como era na época da pandemia, né, como a gente ainda tá vivendo isso, eles tinham vans e ônibus que levavam a gente da casa nesse último horário, só pra quem era desse último horário, entendeu? Então saía meia-noite, então a gente tinha o direito de ir na van, a van entregava a gente aqui na porta da casa. Mas o que acontece, como eu já falei nos meus vídeos anteriores, esse é um horário péssimo, que agora eu descobrindo, eu sei que é péssimo pra mim, porque eu odiei, eu pensava que eu tentava me adequar, mas eu não consegui me adequar, aí eu acho que foi por isso um dos motivos que eu pedi pra sair, porque esse horário é muito péssimo, a gente chega 5 horas lá e sai, tipo... 5 horas já é de noite, né, praticamente. E saía meia-noite, e chegava aqui em casa 1 hora, porque era muita gente no ônibus e... Até passar em casa pra entregar pro pessoal, até eu chegar na minha, entendeu? Já era teve tempo, acho que no primeiro dia, eu fiquei por último, eu cheguei 2 horas da madrugada, então é muito ruim esse horário pra mim. Claro que tem gente que ama esse horário, mas eu não gosto. Pontos positivos era que eu trabalhava sentado, né? Nos meus empregos anteriores eu trabalhava em pé, e nesse emprego agora eu trabalhava sentado, atendendo, tinha ar-condicionado, tinha cadeirinha, tinha mesinha, tudo, tinha computador. E eu adorava, então por isso que eu pensava que esse emprego era um dos empregos dos sonhos pra mim. E realmente é um emprego dos sonhos, ainda continua sendo, se não fosse esse horário e o mau aprendizado que a gente teve, né? A gente não aprendeu muito pra gente conseguir repassar isso pros clientes, como que a gente deve solucionar os problemas do cliente. Se não fosse esses dois, questão de horário e do nosso treinamento ser muito ruim, foi muito ruim, muito péssimo, e depois eu descobri, depois que eu saí, antes de eu sair, já tinha gente saindo também da nossa turma, e eles sempre contratam, até que eu vi novamente eles divulgando que estão contratando, então realmente lá eles contratam sempre. Bom, agora a história engraçada que eu vou contar pra vocês foi a seguinte, não sei se foi no último dia ou no penúltimo, que uma senhora já idosa, eu não lembro a data comemorativa agora, mas era um feriado que ela queria assistir missa, eu acho que era missa, isso sim. Alguma coisa assim. Que iria passar, e iria ter uma live, né? Já nessa época de live aí. Aí ela queria assistir e não... No celular tava tudo conectando, só que ela queria assistir na televisão porque a mãe dela, mais idosa do que ela, já pensa na situação, queria também assistir e ela queria colocar na televisão pra mãe dela assistir, entendeu? Aí ela falou, o que tava acontecendo? Eu fui lá, tentei resolver, mas assim, não tinha... Assim, pelo que eu vi, não tinha nenhum problema lá no sistema, tava tudo normal, velocidade. No celular dela tava mesmo funcionando, então o problema não é com a gente lá. Porque isso eu já entendi bem do treinamento, que quando a pessoa consegue conectar pelo celular, pelo computador, ou só a televisão que não tá funcionando, aí o problema já é do cliente. Aí lá, a minha supervisora falou que era pra mim mandar ela arrumar, ou pra ela, algum parente dela, arrumar... ou ela procurar um técnico particular. O que acontece? Eu falei isso pra ela, mas não com essas palavras, como a minha supervisora falou, que era pra gente ser frio em algumas horas, era pra gente mandar mesmo a pessoa procurar, arrumar, ela se virar a pessoa, porque já não era nosso problema, a gente tinha que atender outras pessoas. Eu não consegui, assim, não dava pra desligar, né, mas eu não consegui falar assim, desliga aí, né. Aí eu falei isso pra ela, ela falou assim, ai meu Deus, agora a gente tá nessa época de pandemia, do coronavírus, então o meu neto, acho que era filho, neto dela, não podia visitar ela no apartamento dela, né, não podia ter contato, e senão ela iria já falar pro filho dela ajudar ela. Aí eu fiquei com dó e fiquei conversando com ela no telefone, eu acho que por meia hora, gente, por meia hora conversando com ela, tentando ajudar ela. Era só ir na televisão e na configurações e conectar a Smart TV dela com o Wi-Fi que ela tava tendo lá, né? Mas acabou que a gente correndo a ligação dela inteira, por meia hora, a gente correndo, a gente ficou conversando, e ela queria assistir a missa dela, que ela tava perdendo, e já tava de noite, né? Foi uma das ligações mais engraçadas e mais legais que eu já atendi durante esse meu mês lá que eu fiquei, então foi muito legal. E claro que a gente tem uma meta lá de tempo, que a gente
não pode ficar menos do que isso, nem mais do que isso, senão altera, né? A gente tem que sempre manter uma média. Então, nessa hora eu já pensei assim, eu sei que eu não vou ficar aqui por muito tempo, então eu vou ficar aqui meia hora conversando com essa senhora, e fiquei lá meia hora conversando com ela, rindo, a gente tentando conectar a televisão dela pra ela assistir. Eu lá fiquei conversando com ela meia hora, então foi muito legal. Essa foi uma das partes mais legais desse atendimento, desse primeiro mês. Então valeu tudo esse primeiro mês que eu fiquei lá. Foi muito legal. Fiquei rindo com ela. E a minha saída foi... A causa da minha saída foi isso que eu falei já pra vocês. Eu odiei o horário. E por causa do treinamento ser ruim, porque, assim, metade das coisas eu não conseguia resolver. E ia abrindo solução lá, ia metendo assim, vai, tchau. Né, e próximo. Então, se não fosse essas duas coisas, eu continuava lá, mas é um emprego muito bom. O salário é o salário mínimo, né, o salário. E sempre tá abrindo vaga, então eles lá mesmo falam que quando quiser votar, pode votar, porque sempre tem gente saindo e voltando, gente saindo e voltando. Então, se não fosse, ainda mais nessa época de pandemia, eles obrigavam a gente. Teve uma época lá que até aconteceu de fechar, né? Eles queriam obrigar a gente a trabalhar, começou a ter protesto. Mas aí depois tudo se regularizou, mas ainda as pessoas ainda continuavam com medo, né? Claro, essa pandemia, como a gente já sabe, o certo era mesmo ficar em casa, equipe reduzida. Mas depois de tudo isso, é um emprego bom sim, claro, porque... Pra mim, tô falando da minha experiência, foi muito bom sim, porque eu aprendi muita coisa, coisas novas que eu nunca ouvi falar na minha vida antes. E ajudou muito, a gente ajuda, né, a gente muito perder a timidez e ter coragem de falar, ajudar as pessoas. Então foi muito legal. Se você gostou então dessa série de 3 vídeos, o primeiro do Bob's, o segundo do Extra e agora aí de telemarketing, pode deixar o like aqui no canal, nesse vídeo, se inscrever no canal. E os links dos vídeos anteriores são todos aqui na descrição, como eu falei. E as minhas redes sociais, as redes sociais da Rede Leak também estão aqui na descrição. Se você assistiu esses 3 vídeos e gostou, deixa o like então em todos os vídeos, que ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido. Até a próxima!